Boa tarde, você aí de casa que está acompanhando o nosso jornal. Exatamente, eu estou aqui no centro de Campinas. Aqui atrás você pode ver a Estação Cultura, porque hoje é dia de contar a história dela e tem muita história. Para isso, nós convidamos o professor, arquiteto e urbanista que já está aqui ao meu lado e vai contar essa história para a gente. Professor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Professor, a cidade de Campinas se desenvolveu muito a partir deste ponto, não é? Exatamente. A cidade de Campinas já era uma cidade muito importante no Brasil Império, mas com a chegada da ferrovia, da Companhia Paulista em 1872, o desenvolvimento passou a ser enorme. Aqui eram transportados tanto passageiros, cargas e que tipo de carga? Principalmente a ferrovia, ela foi instalada no estado de São Paulo, primeiro em 1868 com a São Paulo Railway Company, ligando o Porto de Santos até a cidade de Jundiaí, para transportar o café do interior do estado de São Paulo para o Porto de Santos. E progressivamente os paulistas foram se organizando, os barões do café, os grandes cafeicultores, começaram a fundar ferrovias para trazer o café do interior até a cidade de Jundiaí, para passar a ser transportado para o porto. Então, logo em seguida, em 1868, logo que foi inaugurada a famosa inglesa, os campineiros se organizaram a convite do governador da província de São Paulo, Saldanha Marinho, para fundar uma ferrovia que ligasse Jundiaí a Campinas e progressivamente ao interior do estado, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. E essa ferrovia foi inaugurada no dia 11 de agosto de 1872. Professor, e daqui era possível chegar em qualquer ponto do país? Sim, claro, com conexões com diversas ferrovias, né? Campinas, por exemplo, teve 5 ferrovias. A Companhia Paulista, primeira que chegou em 1872, 1872, mesmo em março, antes da Paulista chegar, foi fundada a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, uma empresa campineira. E a Mogiana está fazendo 150 anos este ano de fundação e que depois fez a ligação com Jaguariúna, Mojimirim, o interior do estado, e a Paulista também continuou, depois aqui de Campinas para Limeira, Rio Claro, Piracicaba, São Carlos e ligação com o interior do estado. Outras ferrovias, algumas aqui de Campinas mesmo, a Funilense, que fazia ligação com Barão Geraldo, que inclusive a estação dela ficava no Mercadão de Campinas, e a Companhia Carril, que fazia a ligação com Souzas e Joaquim Egídio até o bairro de Cabras, né? Então, e depois, posteriormente, no início do século XX, a Sorocabana chegou a Campinas também, fazendo ligação com Campinas. Esses campineiros, eles tiveram visão, né, de criar essa empresa, né, para o desenvolvimento da cidade, não é? Sim, a ferrovia não só desenvolveu Campinas, como desenvolveu todo o interior do estado de São Paulo e grande parte do interior do Brasil. Muitas cidades surgiram a partir de estações que estavam instaladas em fazendas, estações que eram construídas pelos cafeicultores para retirar o café de suas fazendas das fazendas vizinhas. E aí começaram a surgir povoados e a ferrovia foram se desenvolvendo e virando cidades. Então nós temos muitos exemplos a partir disso. E cidades que eram pequenas vilas também, que receberam estações e que viraram cidades enormes, como o caso, por exemplo, de Uberaba, que era no distrito de Uberlândia, né, no caso, era um distrito de Uberaba, e que com a chegada da Companhia Mogiana, que ia até Araguari, já na divisa com Goiás, Uberlândia começou a se desenvolver muito e hoje é a segunda cidade de Minas Gerais. Então, outro exemplo também é Ribeirão Preto, que também era uma cidade pequena. A cidade mais importante na região, inclusive, era Franca. E com a chegada da Mogiana em Ribeirão Preto, o desenvolvimento foi enorme. E assim por diante. Professor, pessoas importantes desembarcaram aqui nessa estação. Sim. Todo mundo que vinha a Campinas, a partir da chegada da ferrovia, até os anos 80, podemos dizer assim, chegavam e saíam aqui, né, desse prédio, pela ferrovia. Então, Santos Dumont, por exemplo, veio a Campinas em 1903,
quando veio inaugurar a pedra fundamental do monumento a Carlos Gomes. Getúlio Vargas, quando esteve na cidade, nos anos 40, também foi recebido aqui, inclusive se hospedou nesse prédio aqui ao lado da estação, na frente da estação, que era o Hotel Grigolete. Então, vários hotéis aqui na região, aqui no entorno, justamente para receber essas pessoas que vinham, e tantos outros, né? O próprio imperador já esteve várias vezes em Campinas. Dom Pedro II, a primeira vez que ele veio a Campinas não tinha ferrovia ainda, mas a segunda vez que ele veio, em 1875, foi justamente para inaugurar o trecho da Mogiana até Mojimirim, e depois ele veio novamente em 1878, quando fez a inauguração do ramal de Poços de Caldas, também da Companhia Mogiana. Então, a ferrovia é realmente importantíssima para a história da cidade. Outro fato importante que as pessoas talvez não saibam, é uma curiosidade, né? Amanhã, 9 de julho, Revolução de 32, data importante para o estado de São Paulo. É feriado amanhã, mas também aqui a estação tem envolvimento com essa data histórica. Exatamente. As ferrovias paulistas, elas se estruturaram para todo o esforço de guerra com o governo do estado e com os paulistas. A própria Mogiana construiu um trem blindado, a Companhia Paulista também construiu um trem blindado para levar soldados e fazer proteção das fronteiras, porque a Mogiana fazia muita ligação com o sul de Minas e até o Triângulo Mineiro. Então, construíram esse trem blindado para fazer a proteção. Os soldados saíam daqui da estação e iam para o campo de batalha. O campo de batalha. Então, tiveram batalhas muito próximas aqui em Itapira, divisa com Jacutinga, São João da Boa Vista, batalhas enormes, tudo regiões que eram atendidas pela Companhia Mogiana. Inclusive o senhor falou pra gente aqui em off que até a estação ela foi atingida. Sim, um avião da Federação, né, do Getúlio Vargas, bombardeou, caiu bombas aqui onde nós estamos, aqui na frente do largo da estação, e infelizmente um menino de 9 anos, que era estudante aqui da escola Orozimbo Maia, que fica aqui a 2 quadras, ele era um estafeta que trazia notícias da administração municipal para o grupo de guerra que estava instalado aqui na estação, em comunicação pelo telégrafo com as áreas de batalha. Professor, e quem olha hoje a fachada aqui da estação, imagina que é desde a sua inauguração. E não é, não é? Não, não é. Quando a Estrada de Ferro foi fundada, foi inaugurada aqui em Campinas, havia um prédio que foi primeiro construído muito rapidamente, né, em taipa de pilão, inclusive, que era a técnica que se usava na época. Quero salientar que o tijolo, a telha francesa principalmente, são frutos da ferrovia. Né? As calhas, por exemplo, eram importadas da Europa, os condutores eram importados da Europa. Então, esse primeiro prédio teve problemas de fundação, o prédio começou a fornecer trincas, e aí resolveram demoli-lo, e esse prédio que está aqui foi construído no local. Então, esse prédio foi inaugurado em 1884. É toda a inspiração inglesa? Toda a inspiração nas ferrovias inglesas, né? Grande parte da nossa estrutura ferroviária inicial foi feita por ingleses que migraram para o Brasil, engenheiros que vieram construir. O próprio trecho da Paulista, ligando Jundiaí a Campinas, foi projetado pelo mesmo engenheiro, Robert Fox, que fez um projeto da inglesa na Serra do Mar. Então, ele foi contratado pela Companhia Paulista para dar continuidade na linha de Jundiaí até Campinas. Depois, aqui de Campinas, para Americana e Limeira, foi contratado o André Rebouças. Eram 2 irmãos, os 2 primeiros irmãos negros, engenheiros do Brasil. Na verdade, eram 3 irmãos negros, né? Mas 2 tiveram muito mais importância, tiveram muito mais trabalho, que foi o Antônio Rebouças e o André Rebouças. E tinha o José Rebouças também, que era o irmão mais novo. E o André veio trabalhar aqui em Campinas e, infelizmente, morreu, contraiu malária em Sumaré, que naquela época recebeu a estação que foi instalada lá, foi batizada de Rebouças. O primeiro nome do distrito de Sumaré, que hoje é Sumaré, chamava-se Rebouças, em homenagem ao engenheiro Rebouças, que veio morrer aqui. Que foram os 2 irmãos que fizeram o projeto da ferrovia de Curitiba para Paranaguá. Então, muitos engenheiros importantes passaram por aqui.
Eu também gostaria de salientar que a Companhia Mogiana, que está fazendo 150 anos esse ano, foi durante 60 ou 70 anos a maior empresa de Campinas. Aqui, neste pátio aqui dentro, a maior parte do pátio pertence à Mogiana, né? Dividia-se entre a Paulista e a Mogiana. E a Mogiana construía trens inteiros. Construiu a primeira locomotiva a vapor construída no Brasil, foi construída aqui em Campinas, desse pátio, nas oficinas da Mogiana, no famoso prédio do relógio. E mais de 1/3 da população dos trabalhadores de Campinas eram ferroviários, pertenciam às ferrovias. Então a importância da ferrovia na cidade é enorme. E a estação, por conta disso, né, por conta da sua história e importância para a cidade, ela se tornou um patrimônio tombado. Exatamente. Esse prédio que nós temos aqui é uma das mais lindas estações ferroviárias do Brasil. Então, nós campineiros, a gente tem que se orgulhar muito desse prédio, né? E esse prédio tombado, esse prédio ficando para a posteridade, né? Mesmo os jovens que não têm contato com o trem ou que só têm contato com o trem nos passeios turísticos de Maria Fumaça, ou então quando viajam para fora do país, começam a estudar, ver a importância desse prédio, né? E começam a constatar essa paisagem que nós temos aqui também no Largo da Estação, todos esses edifícios, né? O prédio, por exemplo, onde está o Ceprocamp, que hoje é uma escola, que foi idealizada pelo prefeito Toninho, era o armazém de exportação de café da Companhia Paulista. Então, tropas de mulas traziam café das fazendas aqui da região de Campinas, descarregavam aqui no prédio e depois de dentro desse prédio eram carregados os vagões que levavam café para o Porto de Santos para exportação. Professor, fugindo um pouquinho, mas não dá para deixar de citar o próprio túnel, né, que é histórico, 1918, 200 metros de extensão, e também faz a ligação aqui do centro da cidade para a Vila Industrial. Muito importante esse trecho, né? Então, porque grande parte dos ferroviários moravam na vila, né? Então a Vila Industrial, com empresas que foram fundadas lá, já havia antes o matadouro municipal, depois vieram os curtumes, nós tivemos 3 curtumes em Campinas, várias empresas que produziam equipamentos para as ferrovias, para as empresas ferroviárias, ferramentas, né, que estavam instaladas aqui na cidade, ou equipamentos agrícolas, como é o caso da Lindewood, que é o prédio que está aqui à nossa esquerda, onde é o Museu da Cidade. E havia uma proibição das pessoas passarem pelos trilhos, porque o movimento na estação era muito grande e o perigo de acidentes era muito grande. Então eles tinham que dar uma volta grande para as pessoas da vila virem ao centro da cidade, fazer suas compras, né? Ou estudar. Então a Companhia Paulista, em 1919, inaugurou esse túnel, fazendo a ligação com o centro, com a Vila Industrial. E até hoje esse túnel é amplamente utilizado pela população que mora na vila e as pessoas do centro que precisam transpor para o lado da Vila Industrial. E nós temos aqui dados, informações, né, de atrações lá dentro da Estação Cultura, como o ferromodelismo, nós temos o bar, nós temos também a barbearia, né, de quase meio século. A barbearia está aqui desde os anos 60, se eu não me engano, desde 68 o seu Luiz está com a barbearia aqui instalada no prédio. Então são atrações, são pontos, né, que a pessoa que vier visitar dá para conhecer um pouquinho dessa nostalgia, né, dessa história de Campinas. O sonho nosso, né, de alguns arquitetos, urbanistas, professores, pesquisadores, né, uma boa parte da classe técnica de Campinas envolvida com as questões históricas, com a história de Campinas, né, com a tecnologia, com o urbanismo da cidade, na defesa do urbanismo da cidade e do patrimônio histórico. O nosso sonho é termos aqui dentro dessa área da estação um museu ferroviário. Então transformar, por exemplo, o prédio da Rotunda e o prédio do relógio, onde eram as oficinas da Companhia Mogiana, num museu ferroviário. Acho que Campinas merece ter. Esse pátio está preservado, é um dos pátios ferroviários no Brasil que continuaram mantidos. Muito pouco utilizado, porque ainda passa a ferrovia por aqui, ainda passam trens de carga. Então ele não é mais utilizado com os fins que ele teve.
mas os prédios estão aqui, a área do pátio está toda aqui. Então nós merecemos utilizar esse pátio, talvez fazer dele um grande parque para a cidade, um grande parque para o centro da cidade e reutilizar esses prédios, não só por questões culturais, artísticas, educacionais, como o próprio Ceprocamp, né? A Estação Cultura, mas nós temos também um museu ferroviário que conta a história tão grandiosa que a ferrovia representou aqui na cidade de Campinas. Feliz aquele que teve a oportunidade de participar, né, de fazer a última viagem em 15 de março de 2001, né? Sim. Último destino, qual foi? Se eu não me engano, o trem saiu de São Paulo, foi até a cidade de Araraquara. Então, é muito triste, né? Praticamente 21 anos a gente perdeu os trens de passageiros aqui em Campinas. Muita história, muito interessante. Tá bom, muito obrigado. E olha só, Gabriel, vou contar uma curiosidade minha. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem daqui de Campinas com a minha avó, minha falecida avó. Isso eu tinha uns 10 anos por aí. Nós fomos até Minas Gerais, Uberaba. Uma viagem longa, cansativa, mas olha, ficou aqui na recordação. Aliás, hoje o prédio é aqui uma estação de cultura, um ponto de cultura, onde os campineiros, né, passam por aqui e podem conferir feiras, exposições, shows. Aliás, vai ter rock no domingo a partir da 1h da tarde aqui na Estação Cultura. Então é só chegar, entrada gratuita. Gabriel. Quantas histórias, hein, Michel Amorim? Acho que todo mundo, né, em algum momento já passou aí pela Estação Cultura, uma das 7 maravilhas da cidade.